coloque a mão no seu coração, por gentileza. Vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, nós estamos aqui na sua presença, Senhor, mais uma vez, em mais uma grande oportunidade, Senhor, de tomar decisões na nossa vida. Afinal, tudo que nós temos é este momento, Senhor. Tudo que nós temos é o hoje. É essa oportunidade que nós temos, Senhor, de sermos homens e mulheres realmente impactantes, que por onde passam, Senhor, deixam a marca do Senhor, a marca do vencedor, a marca da excelência, a marca da santidade, meu Deus, esse é o dia que o Senhor fez, meu Pai, é o dia para nós nos alegrarmos, é o dia para nós aproveitarmos e darmos o nosso melhor. Então eu te agradeço, Senhor, te agradeço pela vida, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por cada uma dessas vidas, meu Pai, que está aqui, cada uma delas, meu Pai, que enfrentou seus desafios para estar aqui esta noite. Para ninguém é mais fácil, meu Pai, apenas tem aqueles que tomaram decisões de não ceder a desculpas, não ceder à preguiça, não ceder ao comodismo, mas ceder à sua palavra, não ceder a mais nada, somente ao Senhor, se submeter à sua vontade, Senhor. Eu peço, abençoa o nosso povo, abençoa cada um desses que está aqui, cada um que está nas igrejas, cada um que está pela transmissão, Senhor, que as suas palavras venham alcançar o propósito para qual elas serão enviadas, Senhor, que é o propósito de vida, de mudança, de transformação, de despertamento, Senhor, o propósito de vitória, o propósito de nos ajudar a crescer. Eu te peço, Senhor, nos dá a visão certa, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, não nos deixa cegos, meu Pai, não nos deixa distraídos, meu Pai, não nos deixa ocupados, meu Pai, com coisas inúteis e irrelevantes, Senhor, mas nos ajude a focar naquilo que é essencial para a nossa vida, Senhor. Como diz o sábio, o essencial é temer o Senhor, o essencial é buscar o Senhor, o essencial é querer mais do Senhor. Eu te peço, Senhor, nos dá a visão certa, nos ajuda a priorizar aquilo que de fato é prioridade, e não o que é secundário, Senhor. Porque a sua palavra diz, nós falamos tanto isso, Senhor. A sua palavra nos ensina a buscar uma coisa, e todas as demais serão acrescentadas. Que nós venhamos a evitar tanto desgaste, tanto estresse, tanta fadiga, Senhor. Buscando, correndo para lá e para cá, sem resultados concretos, consistentes, meu Pai. Mas que nós venhamos a depender do Senhor de verdade. Fazer do Senhor o nosso Deus, não do nosso próprio esforço, o nosso Deus, ou do trabalho, o nosso Deus, ou do dinheiro, o nosso Deus, mas que o Senhor seja o nosso Deus, aquele que nos guia, aquele que nos dá sabedoria, aquele que nos abre os olhos, nos abre a mente, Senhor, para que nós venhamos a enxergar longe, termos discernimento das coisas. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. Se falhamos, pecamos, fizemos coisas que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, Senhor. Nós queremos um lugar alto, nós queremos um lugar elevado, Senhor. E nós só alcançaremos essa posição se for o Senhor quem nos exaltar. Porque quanto mais nós nos humilhamos ao Senhor, mais o Senhor nos exalta. Porque o Senhor exalta os humildes. Mas aquele que age com orgulho, aquele que age com uma teimosia, com uma determinação para fazer o errado, esses não tem jeito, meu Pai. Esse o Senhor se opõe, esse o Senhor bota a mão na frente. E quem consegue ultrapassar? Ninguém, Senhor. Então eu te peço, nos ajude a fazer as melhores escolhas, Senhor. A sermos sábios e inteligentes, meu Pai, porque muitas vezes falta até inteligência. Porque muitas vezes falta o entender que o nosso modelo, o nosso padrão não tem funcionado. Então, se isso não está funcionando, eu preciso mudar. Isso é o mínimo de inteligência que nós precisamos pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor nos abra os olhos do entendimento para que nós venhamos a fazer novas escolhas para ter novos resultados, porque se mantivermos as velhas práticas, teremos também os velhos resultados, Senhor. Nos ajuda. Tem misericórdia de nós, meu Pai, por palavras, pensamentos, atitudes, reações que tivemos ao longo deste dia,
que possamos ter entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, Senhor. Eu peço uma noite abençoada, que o Senhor abençoe cada um, Senhor, na chegada, nesse momento que nós passaremos juntos, no retorno para os lares, para que tenhamos uma semana poderosa, Senhor, começando bem na Sua presença, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, conduza-nos nessa noite, que possamos sair daqui muito mais abençoados do que quando chegamos. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, a unção de governo está sobre a minha vida, e eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Você crê? Amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal da transmissão. Graças a Deus. Diga comigo, por favor. O desafio está no meio. O desafio está no meio. Quando a gente começa alguma coisa, seja um projeto, um trabalho, uma atividade, um curso, tudo começa empolgante, não é verdade? Sim ou não, pessoal? A gente começa animado, uma academia, né, um esporte, alguma coisa. Tudo começa, né, novidade. E quando termina também, que é uma grande vitória, quando nós terminamos, nós temos aquele senso de missão cumprida, não é verdade? De realização, não é verdade? Então começamos bem, e aqueles que resistem, né, que terminam bem, terminam felizes. Mas o ponto que o problema da maioria das pessoas está no meio, está no processo. Naquela passagem onde Jesus disse para os discípulos, ele falou, vamos para o outro lado. O desafio foi aonde, pessoal? No meio do caminho. A palavra fica inclusive clara isso, quando eles estavam lá no meio do mar, do lago, né? E foram surpreendidos com aquela tempestade violenta, né? Estava mais para um furacão. Então o problema deles não foi eles saírem, foi no meio do caminho. Então desafios, a gente já está cansado de saber. Desafios sempre vão nos afligir, sempre vão acontecer situações. E é nesse ponto que muitos param. Mas o lugar baixo, o caminho, quando você está indo para um lugar alto, para você chegar num lugar alto, primeiro você precisa ir para um lugar baixo. Você ir para o topo de uma montanha, você passa por um vale, né? Sim ou não? Um pico e vale, pico e vale. Então, para chegar no topo, nós vamos passar por vales. Mas o vale não é a nossa casa. Fala comigo, o vale não é a minha casa. Fala comigo, por gentileza. O lugar preparado para mim é o lugar alto. O lugar preparado para você não é o vale, é o lugar alto. E é no meio que as pessoas desistem. É no meio que as pessoas pedem para sair. E se a gente entendesse, muitas vezes a gente dificulta a nossa própria vida, mas se a gente só entendesse que se apenas nós não desistíssemos, nós chegaríamos do outro lado. Porque para chegar no outro lado é muito simples. É só eu não desistir. Então se a gente para pensar, bom, o Senhor falou, nós vamos para o outro lado. Se a gente continuar remando, uma hora a gente vai chegar do outro lado. Mas chegou o momento da tempestade, eles pararam, eles começaram a olhar para tudo, eles começaram a se distrair. E aí que começa a vir os pensamentos, aí que começa a vir fantasma, aí que começa a pensar em morte. Por quê? Porque ele parou de remar, ele parou de seguir, de fazer o que ele estava fazendo. Então, para a gente ter uma ideia de toda aquela multidão, daqueles 3 milhões de pessoas aproximadamente, que saiu do Egito, somente 2
2 homens e suas famílias entraram na terra. E foram quem? Homens que não desistiram. Homens que não pararam de fazer o que eles deveriam fazer. Então o final, fala comigo, o final. O final vai mostrar quem resistiu ou não. Porque infelizmente a maioria vai ficar pelo caminho, não porque Deus quer, mas porque se não há um entendimento, nós sempre vamos manter aquela mentalidade do escravo, de desistir. E na vida é assim, tudo é assim. Você vai entrar numa empresa, você passa por um processo seletivo. Se você vai entrar numa faculdade, você vai passar por um vestibular. Ou seja, tudo é assim. Se você vai passar no processo seletivo, vai afunilando. Se você vai participar de uma corrida, começa aquela multidão. E ao longo do caminho, ao longo do processo, no meio, você já vê que não é mais a mesma quantidade que começou a corrida. E no final é muito menor a quantidade. Então na vida, em tudo é assim. Mas as pessoas, elas têm a tendência negativa de sempre achar um porquê, de sempre achar um motivo. Mas tudo é assim. Quem chega no final é que vence. Quem passa pelo processo, quem vence o meio, é o que chega na terra prometida, que chega no alvo. Então, na vida é assim, a gente está falando de forma espiritual, mas na vida é assim, ó, você vai entrar numa empresa, você passa por um processo. Você vai entrar numa faculdade, você passa por um processo. Você vai fazer um esporte, vai afunilando. Você é a Copa do Mundo, começa um monte de clubes, vai chegando, afunilando. Você é o Mundial de Clubes. Todos os clubes do mundo fizeram suas competições e foram afunilando, até que chegou naquela única oportunidade de ser o clube número 1 do mundo. Por quê? Foi afunilando, afunilando, foi ganhando. E as pessoas sempre acham um motivo para não passar pelo processo. Então nós precisamos parar de dar desculpas. O povo foi ficando pelo deserto, pelo caminho, ficou no meio do caminho, porque tudo era desistir, tudo era voltar, ou seja, eles não cumpriram aquilo que foi determinado, de só seguir em frente. Eles têm que seguir em frente, vai em frente. Mas eles falam de parar, de desistir, de apedrejar, de fazer tudo, menos o que eles têm que fazer. Então, nós precisamos manter o foco. Nós temos que tomar essa decisão. Eu não vou mais ficar olhando para os lados. Eu não vou mais ficar olhando para outras direções, porque é perder o foco. É por perder o foco que a maioria das pessoas falha. E uma coisa que tem faltado a muitas pessoas, para que elas não fiquem no meio, é justamente esse foco, essa consciência, essa clareza. Você tem consciência dos seus sonhos? Será que você sabe realmente o que você quer? Você tem clareza dos seus sonhos ou tem ficado muito ocupado somente com problemas e olhando para as impossibilidades? Porque se você não tem clareza, fala comigo, se eu não tenho clareza, eu não vou alcançar. Então, se eu não tenho um foco, se eu não sei exatamente o que eu quero, eu nunca vou alcançar. E não é culpa de Deus. Deus vai me dar o quê? Eu quero chegar aonde? O que eu quero conquistar? Até para Deus fica difícil. Eu vou chegar ao quê? Vou conquistar o quê? Quando? Quanto que eu vou crescer? O que eu vou fazer? Aonde eu vou entrar? Qual a empresa? Que território que eu vou conquistar? Se a pessoa não tem clareza, ela fala, eu quero uma vida abençoada. Com ausência de necessidades. Ok. Mas qual o nível? Aonde? Como que você quer fazer isso? Então nós precisamos analisar tudo isso. Se nós não temos clareza, nós não vamos alcançar. O que fala lá em Abacuque? Fala comigo, escreva a visão. Escreva a visão, escreva claramente a visão. Então tudo que é falado hoje em dia, como inclusive é passado às vezes até como um segredo, né? O segredo do sucesso, tudo que hoje em dia é vendido como o segredo do sucesso, Deus já falou há milênios. Escreva a visão. Só que eles não chamam de escreva a visão.
Vai falar, tenha metas, tenha foco, tenha objetivos. Pensar certo. Visualizar. Falar a forma correta, declarar a coisa correta. Detalhar, fazer detalhes, desenhos, minúcias daquilo que você quer. Tudo isso que eu falei, as pessoas vendem. Mas tudo isso está na Bíblia já há muito tempo. E antes de se formar a Bíblia, já estava nos princípios da palavra. Então, antes de ter esse livro formado, já era assim. Há milênios, milhares de anos já o Senhor já tem ensinado, visualiza, pensa certo, fala certo. Seja claro, escreva a sua visão. Tudo está na Bíblia e as pessoas vendem como, nossa, o segredo da minha vida. Nossa, como que eu não descobri? Se você só abrisse a sua Bíblia, você ia descobrir todos esses segredos. Tem um atleta, eu vi esse vídeo acho que anteontem, uma coisa assim. Apareceu esse vídeo para mim, de um atleta, que ele é o número 1 atualmente do Mr. Olímpia. Ele já é o número 1 já faz uns 3 anos, no mínimo. Eu não sei se esse vídeo é de agora, se é do ano passado. Ele tem o apelido de Chris Boom. Qual foi o ponto do vídeo? O nível de foco dele. Ele, na reta final das preparações de musculação dele, de físico, tudo, ele se separou, ele saiu de perto da família, ele foi para uma casa, que lá tem uma academia, ou seja, ele dormia praticamente na academia. Sozinho, focado. Por quê? Porque ele tem clareza. Porque ele sabe o que ele quer. Mas para ele é importante. E muitos que às vezes até podem criticar o cara, não tem clareza do que quer. Então vai falar o quê? Eu não sei onde eu quero chegar. Eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei o que eu quero para mim. O cara sabe. Se ele não buscar a Deus, tudo isso vai ser perecível na vida dele, vai passar. Um dia a idade vai chegar, enfim. Mas olha só, o ímpio usa os princípios bíblicos para vencer, e eles vencem. A gente vê pessoas como o Elon Musk, como Steve Jobs, por exemplo, todos foram vencedores porque eles perseguiram um sonho, algo claro, algo muito claro na vida deles, algo muito definido na vida deles. Eles se agarraram àquilo. Todo mundo falou, pode pesquisar a história, não tem um que alguém disse, não, isso vai dar certo. Não, todos ouviram, não vai dar certo, ninguém fez isso, não é possível, etc. E todos conseguiram. Por quê? Porque eles tinham foco. Eles tiveram foco. Então, a palavra tem tesouros, Deus nos coloca coisas tão incríveis na nossa frente, e muitas vezes a gente não vê. Então, todos os vencedores, eles perseguiram aquilo que estava claro na vida deles, na mente deles. Josué e Caleb sabiam muito bem o que eles queriam para a vida deles. Só o Josué não saía da tenda, Caleb estava muito focado. E eles entraram. O resto, perdidos, olhando para os lados, não chegou a lugar nenhum. Ficou pelo caminho, ficou no meio, porque o desafio está no meio, está no processo. Então, por mais que nós escutamos os conselhos que Deus deu para Josué todos os dias, infelizmente muitos ainda escolhem o caminho da desistência. Porque o Senhor disse para Josué, fique com a palavra, não desvie o seu olhar, não olhe para os lados, fique com a palavra, mantenha o seu foco, e muitos ficam desfocados, não ficam com a palavra, muitos praticam a autossabotagem. Tudo que vem na palavra, segue o conselho do Josué, só assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. E o cara foi bem-sucedido, mas não, eu vou fazer do meu jeito e vai dar certo. Não vai. Vai funcionar do jeito de Deus. Porque qualquer outro jeito vai ser o método da autossabotagem. Então todo mundo, nós todos aqui conhecemos as passagens bíblicas para declarar, para pensar certo, mas o problema é que muitos acabam não praticando. Todo mundo conhece a passagem de João 10,10 que fala, eu vim para que tenham vida e a tenham com miséria. É isso, né, que está falando.
Eu vim para que tenham vida e que tenham uma vida desgraçada. Eu vim para que tenham vida e a tenham como? Em abundância. Então a gente sabe falar. Mas se eu não acredito nisso, por quê? Fala comigo, é mentalidade. A nossa nação, infelizmente, é uma nação que, infelizmente, tem na sua essência, tem uma cultura muito vitimista, muito passiva, muito acomodada. Se a gente parar para analisar, boa parte da industrialização do nosso país, né, se não era para o nosso país ser uma fazendona ainda, né? Veio de entendimento, de visão dos imigrantes. Né? A gente vê aí os japoneses envolvidos com boa parte de coisas da agricultura, os alemães na parte de engenharia, metalurgia, né? Os árabes, italianos, comércio, os judeus, né? Pessoas que vieram já com uma mentalidade de empreendedor, que vieram pobres, vieram de sofrimentos, vieram de guerras, mas é só aqui fora que estavam pobres. Na mente eles tinham foco, não tinha preguiça, tinha determinação, tinha conhecimento, era interessado, estudava, tinha visão. Tinha visão. Então, boa parte do que a gente tem hoje é fruto de pessoas que chegaram com uma mentalidade diferente. Então, nós precisamos adquirir isso. Se tivesse uma câmera, por exemplo, junto de você o dia inteiro, o que essa câmera ia pegar? Ela ia pegar você reclamando toda hora? Porque às vezes a gente não percebe, a gente não vê. Mas se você parar para analisar friamente, quais são os seus vocabulários, as suas conversas, aquilo que você faz, o que essa câmera ia pegar? Ia te pegar, igual o Big Brother, né? Pega lá todos os podres da pessoa, volta botando o dedo no nariz, falando besteira, e o que ia pegar da gente? Reclamação, passividade, lançando palavras negativas, culpando as pessoas, culpando o mundo, culpando o universo, mas aí olha para aquela imagem, você vai ver, bom, eu não estava fazendo nada, só reclamando. Eu não estava fazendo nada de diferente, só murmurando. Eu não estava produzindo nada, só perdendo tempo, mas reclamando. Então, será que se nós fôssemos analisar realmente o nosso dia a dia, qual o culpado que a gente encontrar? Porque o único responsável dos meus resultados, da minha vida, sou eu mesmo. Sim ou não, pessoal? Porque eu escolho o que pensar, eu escolho o que falar e eu escolho o que fazer. Então nós temos esse poder. Aqui em Isaías 43:3, olha só. Ainda antes que houvesse dia, fala comigo, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Fala comigo com muita força, operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá, pessoal? Me responde. Operando eu, quem impedirá? Se apresente alguém que vai impedir Deus, então? Então como é que eu faço para dar condições para fazer Deus agir na minha vida? Fala comigo, eu creio. Eu preciso acreditar. Operando eu, quem impedirá? Se ninguém impede Deus, qual a parte que cabe a mim? É ter fé. É manter as convicções certas. E quando a gente lê essas palavras, você acredita no que você está lendo? Sim ou não? Só alguns. Vamos de novo. Quando você lê palavras assim, você acredita no que você lê? Sim. Então, se a gente acredita no que a gente está lendo, por que a gente fica tenso no furacão? Por que a gente fica tenso na tempestade? Se eu falo, ainda que antes houvesse dia, ou eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Se eu vejo uma palavra dessa, de tanta segurança, tanta força, mas eu continuo olhando para a tempestade, eu continuo ouvindo as notícias. Então,
Será que nós cremos realmente naquilo que nós estamos lendo? Nós precisamos ter essa resposta. E muitas vezes a resposta é não. Nós não cremos. Porque se nós estivéssemos realmente acreditando, nós teríamos comportamentos diferentes. Todos que passaram e venceram tiveram esses momentos. A gente vê Elias, Moisés, Davi, todos eles tiveram momentos de extrema pressão na vida deles, mas todos eles, fala comigo, se levantaram. Deus perguntou até para Elias, o que você está fazendo aí dentro da caverna, rapaz? Porque uma pessoa que está com medo, uma pessoa que está envolvida com muitos sentimentos, com muitas emoções, com coisas negativas, o que ela faz? Ela fica cega, ela recua. Então, a pessoa fica com medo, ela não fica com a palavra, ela não segue o conselho que Deus deu para Josué, ela não fica com uma palavra dessa, operando eu, quem impedirá? Ela começa a olhar para os lados, ela fica com medo, ela começa a se distrair. Então, muitos vivem, infelizmente, de recomeços, porque não decidiram se levantar, não decidiram ainda enfrentar todos esses desafios. Então Deus coloca sonhos, Deus colocou sonhos em você, por mais que alguns deles você tenha deixado aí adormecido, por conta de uma incredulidade, olhar para as impossibilidades, Deus colocou sonhos em você. Mas o ponto é, o desafio está no meio. Ele não diz o tipo de problema que nós vamos enfrentar. O anjo disse para Maria que ela geraria o Salvador. Mas ele não disse os detalhes, que ela teria dificuldades. Assim como o Simeão falou para ela, né? Que uma espada atravessaria a alma dela. Então, no primeiro momento, nossa, o Salvador, mas tem um preço isso. Deus deu sonhos para José, mas Deus não disse o mega vale que ele passaria, o mega vale que ele enfrentaria. Mas ele chegou até o final. E ele foi um homem extraordinário. Davi foi ungido rei, honrado por Samuel, honrado diante dos irmãos dele. Ele foi dormir, acordou, foi para o pasto. No dia seguinte ele voltou a cuidar das ovelhas. Então são os processos. É o meio para chegar no fim. E quando a gente gente tem que analisar a vida desses homens. Eles foram grandes homens, mas passaram por grandes processos. E se a gente não tem essa visão, que o desafio está no meio, mas que nós vamos chegar até o final. Se nós não paramos e analisamos esse processo, a gente chega até a duvidar. Porque quando você está passando por um problema, você começa até a acreditar que você estava enganado. Não, Deus não me deu esse sonho, pelo amor de Deus. Esse negócio já está ficando pior. Está ficando mais difícil, mais pressão. Você começa até a querer se duvidar. Bom, eu acho que esse sonho estava de barriga cheia, acho que eu fui comer pizza e dormi, e aí eu tive esse sonho, eu tive essa visão, isso daí não é nada para mim. Porque olha o que eu estou passando, eu devo ter feito escolhas erradas. Mas é assim mesmo. Fala comigo, é assim mesmo. Os discípulos, quando o Senhor falou, vamos para o outro lado, eles chegaram ou não chegaram? Chegou ou não chegou? Então, esse é o ponto. O desafio está no meio, o processo deles, o problema deles, o medo deles foi no momento do furacão, no momento da tempestade. Mas eles não chegaram do outro lado? Sim ou não? Sim. Então eles chegaram. E eles saíram como, pessoal? Muito melhores, muito mais fortes. Então nós sempre terminamos melhores, mais fortes, mais resilientes, mais determinados, mais casca grossa. Nós terminamos sempre muito melhores, mais dependentes, mais amorosos com Deus. Porque a gente vê, olha, tudo deu certo, tudo funcionou. Eu mantive a integridade, eu entrei na terra. Então nós saímos desse processo muito melhores, sempre é muito melhor. Nós saímos muito mais fortes. Fala comigo, eu faço parte do grupo que avança
e que vence, e não dos que retrocedem e são destruídos. Fala de novo, eu faço parte do grupo dos que avançam e vencem, e nunca dos que retrocedem e são destruídos. Você crê nisso? Você tem que saber disso, saber que sabe. Eu faço parte do grupo que vai até o final. Eu faço parte do grupo que avança e vence, não do que retrocede e é destruído. Porque eu posso correr. Se eu retroceder, eu queimei tudo que eu fiz. Perdi todas as minhas bênçãos, o meu processo, todo o sofrimento foi em vão. Aqui a gente vê sofrimentos que não foram em vão. Sofrimentos que geraram frutos. Mas muitos têm sofrimentos que são em vão. Sofreu. Como ele parou, desistiu, só ficou no sofrimento. Não chegou a lugar nenhum. Olha aqui em Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. E as águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Por quê, pessoal, que eles... Por que eles passaram pelo mar? Quem se arrisca? Tinha outra saída? Qual era a saída? Ir em frente. O que Deus falou para Moisés? Mande o povo marchar. Fale para o povo marchar. Marchar para onde, Senhor? A gente vai se afogar, Senhor. Não. Se não há saída, o que Deus faz, pessoal? Se não tem um caminho, o que Ele faz? Fala comigo, Ele abre. Ele abre outro caminho. Fala, Ele abre outro caminho. O ponto é esse, Deus sempre sabe o que faz. Às vezes a gente, na nossa arrogância, a gente quer ensinar a Deus, que só tem um jeito, só tem uma receita. Mas Deus sabe o que faz. Se não tem um caminho, Ele abre um caminho. Então, ao invés de nós confiarmos no Senhor, muitos jogam a bênção fora. Aí não tem caminho, não tenho o que fazer, eu vou desistir. O que ele estava fazendo? Era isso. Aí, os egípcios estão chegando, a gente saiu de lá para morrer aqui, não tinha sepultura bastante lá, o cemitério não era bastante que tinha lá, tal. Oi, só falou bobagem. Mas quando o Moisés foi falar com Deus, falou assim, ô Moisés, o que você está vindo falar? Fala para o povo andar. Então manda o povo andar. Esse é o ponto. Deus sempre sabe o que fazer. A minha posição, a minha função é confiar nele. Não tentar descobrir a roda, não tentar descobrir o caminho. O caminho ele já deu, é de confiar. Ele vai preparar, ele sempre sabe o que fazer. A gente adora ficar falando que Deus está no controle de tudo, não é verdade? Mas na hora do controle estar com a gente fala, bom, Deus, acho que Deus está meio perdido hoje. Só está no controle na vida do outro. Que a gente adora e ajuda o outro e apoia o outro e fala, não, Deus está no controle de tudo, mas na hora que é na minha vida eu me controlar, eu quero tomar o controle. Não, Deus, dá aqui o controle para mim. E eu quero esse controle para mim. Aí o que muitos fazem, infelizmente? Em vez de confiar, o passo, em vez de ser o passo para frente, é passo para trás. Eu vou desistir dos meus sonhos, eu vou desistir do meu emprego, eu vou desistir do meu projeto, eu vou desistir da minha família, eu vou desistir do meu casamento, eu vou desistir, eu vou voltar para o Egito, eu vou voltar para a escravidão, eu vou voltar até aquela vida miserável, porque eu só fico com a parte do diabo. O diabo luta comigo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas na hora do Senhor, aí eu não creio mais, que Ele Ele veio para me dar uma vida abundante. Então, se não tem caminho, Ele abre um caminho. Se não tem comida, Ele manda a benção do céu. Ele manda o pão do céu, Ele manda as codornizes, ou seja, fala comigo, o inexplicável. É com Deus. Fala, o inexplicável é com Deus. Deus é o Deus do impossível. De novo, Deus é o Deus do impossível. De novo, Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Então você não tem
Passagem, ele cria passagem. Se não tem a comida, ele manda a comida. Ele dá um jeito. O inexplicável é com Deus. Muitas vezes aquilo que nós mais precisamos vem daquilo que a gente menos espera. Olha aqui, em Êxodo 17:6. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Fala comigo, bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés. Vamos, pessoal, força. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Ai, meu Deus. Está perdendo fôlego? Bata na rocha, não tem pão, ele manda pão. Não tem carne, ele manda codornizes. Não tem caminho, ele abre o mar. Não tem água, sai da rocha. Ele dá um jeito. E antes de tudo existir, o que ele disse? Eu sou. Esse Deus mudou, pessoal? Fala, não. Mas Deus só vai exaltar aquele que confia nele. Porque Deus responde o quê, pessoal? Fé. Deus responde, fala, Deus responde respostas de fé. Então, a frase que a bispa já falou, Deus não responde perguntas. Por que Deus? Não, Deus responde respostas. Deus responde respostas de fé. Como é que eu reajo no momento do furacão, no momento da dificuldade, no momento do processo? Eu continuo confiando nele, eu continuo crendo nele, eu continuo indo para ele, indo para ele, indo para ele. Porque Deus não responde reclamação, Deus não responde opinião, Deus não responde notícias. Então, ao invés de nós ficarmos brigando, reclamando, ouvindo o ímpio, eu preciso mostrar que na minha vida é diferente. Eu preciso mostrar que a minha fé, senão eu fico igual a todo mundo. O meu amigo lá do trabalho, o incrédulo, o ímpio, tá falando de problema, eu estou lá, é verdade, é verdade. O parente está falando de problema, eu estou lá, é verdade, é verdade. Ou seja, qual que é a diferença na minha vida? Esses dias eu ouvi uma história que está na Midrash, que é um livro, né, de histórias, né, que os judeus contavam, tradição oral, histórias, né, que um contava de pai para filho, né? E lá tem uma das histórias que fala mais ou menos a história de como Abraão começou o entendimento, né, de buscar a Deus, de dar ouvidos a Deus, porque o pai dele, o Terá, era um fabricante de ídolos, né? E teve um dia que ele estava sozinho na loja, diz a história, que chegou um senhor lá para comprar um ídolo, né? E o Abraão perguntou para ele, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 50. O senhor tem 50 e o senhor se curva a alguém que tem um dia? Um ídolo, né? Tinha feito agora. E o cara disse que saiu com vergonha. Foi embora, não comprou nada, passou vergonha. Aí chegou uma mulher que estava lá com trigo, né? Estava lá com uma oferta e tal. Ele pegou aquilo lá, ele pegou um cajadinho, quebrou os ídolos e deixou o cajado no maior ídolo, na estátua mais alta. Aí chegou o pai dele e falou assim, rapaz, o que você fez? Olha, o Deus aqui, esse ídolo, ele queria a farinha e ele bateu em todo mundo porque ele queria. Aí o pai dele falou assim, por que você está mentindo para mim? Eu sei do que eles são feitos. Aí o Abraão falou para ele, os seus ouvidos não estão ouvindo o que a sua boca está dizendo. Ou seja, ele fabricava ídolos que ele disse, eu sei do que são feitos. São ídolos. São coisas. Não, isso não tem peso, não tem valor. Porque se um ídolo realmente tivesse poder, faria sentido. Olha o ídolo, ele foi lá e destruiu tudo porque ele queria vencer aqui ficar com essa farinha. E ele falou assim, por que você está me enganando? Eu sei do que eles são feitos. Ou seja, mas ele ganhava dinheiro com aquilo, com a idolatria. Então nós precisamos mostrar a diferença. Do contrário, nós vamos fazer mais do mesmo. A gente vai continuar crendo num sistema que não me leva a uma vida diferente.
O cara fabricava, o pai dele fabricava ídolos que ele sabia que não tinham força para nada, mas ele ganhava dinheiro. Então tinha uma motivação para ele. Não era Deus, não era crescer, não era melhorar de vida, era dinheiro. Era vender um ídolo de madeira, um ídolo de argila. Então eu sei do que são feitos, eu sei o caminho que eu tenho que seguir, eu sei o caminho que vai me levar a uma vida derrotada. Nós sabemos os caminhos. Então a nossa posição não é de crer em coisas inúteis, em coisas que a gente já viu ao longo da nossa própria vida, das nossas próprias experiências, que não vão funcionar. A gente sabe a receita da desgraça. Pensa em bobagem, fala bobagem, não tenha foco, fica perdido, sem determinação, indisciplinado, murmurando. A gente sabe. Mas qual é o caminho da vitória, das bênçãos? Disciplina, não olhe para a direita nem para a esquerda, fica com a palavra, não se distraia. Então a nossa posição, fala comigo, a minha posição é de ser cabeça, é de estar no alto, é de ter para emprestar, é de frutificar. Nós precisamos crer nisso. A gente fala toda hora nas orações que nós estejamos sempre por cima, nunca por baixo, sempre por cabeça, nunca por cauda, sempre tendo para emprestar, nunca para tomar emprestado. Então nós precisamos acreditar nisso. Então, se nós não estamos tendo resultados, nós precisamos olhar para dentro de nós. Porque o problema não está fora, o problema está dentro. Então, ouvindo tudo isso que nós temos falado, não somente hoje, sempre, a gente tem que buscar. Muita coisa eu tenho certeza que você já expeliu da sua vida, tirou da sua vida, mas a gente tem que sempre analisar, você ainda está mantendo coisas, porque a gente sempre pode crescer mais, porque o mundo tem muita coisa. Nunca se teve tanto dinheiro, mas está aí, está na mão de poucos. E de poucos, muitas vezes, na maioria das vezes, ímpios. Então as riquezas, as bênçãos, o poder, está aí. Mas tem que estar nas mãos certas. E só está nas mãos daqueles que creem. Daqueles que creem que é para eles. Mesmo que seja pelas motivações erradas, esses que têm poder, têm crescido, eles estão onde estão porque eles acreditaram nisso. Não foi uma coisa que surgiu do além. Não, eles perseguiram aquilo. Perseguiu o dinheiro, perseguiu o poder, perseguiu os seus sonhos. Quanto mais nós, que temos Deus, podemos fazer muito mais e muito melhor. Então o problema está dentro. Então nós temos que ouvir palavras como essa e tomar decisões de crer e, acima de tudo, de praticar. Porque se eu decidir obedecer essas instruções, fala comigo, é impossível a minha vida não mudar. Olha aqui em Números 24:10. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. A única forma do diabo nos vencer é nos enfraquecendo. Mas quem entrega o poder somos nós. Porque se nós estivermos firmes espiritualmente, nada vai nos abalar. O Balaque chamou o Balaão para amaldiçoar esse povo, mas como o povo estava na obediência, até aquele momento, todas as vezes que ele tentou amaldiçoar, o Balaão profetizava bênçãos na vida deles. Então não dá para a gente ficar falando, porque a luta, porque a concorrência, porque as dificuldades, isso vai ter sempre, mas se eu estou firme na palavra, eu estou firme na rocha. Então se eu estiver firme espiritualmente, nada vai me abalar, porque o diabo ele sempre vem com situações para tentar me enfraquecer espiritualmente e emocionalmente. Então aqui esse é um exemplo clássico, e ele fala, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Fala, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Quando Deus é com uma pessoa, com cada situação, em cada situação que a gente entra, a gente sai mais forte. Então, quanto mais Balaão tentava amaldiçoar, mais Israel era abençoado. O que a gente falou esses dias?
Lá em Provérbios fala comigo, maldição sem causa não pega. Então, ao invés de nós confiarmos nessa palavra, alguns acabam se envolvendo com os problemas. E quando eu me envolvo com os problemas, aí eu perco força. Porque me envolver com os problemas é tirar os olhos de Jesus. Aí eu começo a afundar. Como Pedro começou a afundar. Então, olha que palavra que nós recebemos. Uma palavra como essa. Eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Maldição sem causa não pega. E tem gente que tem medo de macumba ainda, né? Não é um negócio ridículo? Sim ou não, pessoal? Tem medo de falar que fez macumba para você, botou o nome não sei que boca de não sei aonde. A pessoa coloca o diabo como mais forte. Não tem sentido isso. Fala comigo, ninguém. Mais forte, ninguém pode atrapalhar um homem de Deus, uma mulher de Deus. O que a palavra diz quando Deus falou para Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Estaria o meu braço encurtado? Limitado? Está limitado o poder do Senhor? Então qual a resposta que nós damos a tantas notícias? Sentenças na economia, sentenças médicas, sentenças de advogado. Quais as respostas que nós damos? Quais as respostas que nós damos? Estará limitado o poder do Senhor? Será que nós estamos limitando o poder do Senhor? Será que nós estamos botando um teto em Deus? Eu posso mudar para pior. Você pode mudar para pior, mas Deus não muda. Deus não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se Deus fez no passado, por que Ele não faria hoje? Jesus já fala, né? Quando o Filho do Homem voltar, encontraria fé na terra? Sabe que Ele tem encontrado? Porque se Deus é o mesmo, se Ele fez no passado, se Ele diz que é o mesmo, Ele faz hoje. Então por que não tem acontecido na vida de alguns? Por conta disso. Decisões. Crer na coisa certa. Passar pelo processo, por esse meio. Crer que Deus pode me colocar numa posição muito superior, muito maior. Fala comigo. E eu posso ganhar muito mais. Eu posso realizar todos os meus sonhos. Eu posso ser muito mais abençoado do que eu tenho sido hoje. Fala, eu posso muito mais. Eu posso muito mais. Eu posso muito mais. Nós podemos muito mais. Olha aqui em Isaías 55. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, fala comigo, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Continue, por favor. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, na cabeça de Deus é muito superior. As ideias, os planos do Senhor, a mente de Deus é muito superior, a gente não entende. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para Ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Fala comigo, por gentileza. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Então qual é o propósito dessa palavra estar sendo enviada para você? É de derrota? É de fracasso? É de miséria? É de desistência? Não, fala, é de vitória, é de progresso, é de avanço, é de muito mais, de coisas muito maiores. Esse é o propósito da palavra quando ela é lançada na sua vida. Porque os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Que eu posso ser muito maior. Fala, eu posso ser muito maior. Eu posso ser o maior da minha área. Eu posso ser o melhor da área que eu trabalho. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Eu posso ser o maior.
Eu posso ser o melhor naquilo que eu faço. Fala comigo, por gentileza, em Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como martelo que despedaça a rocha? A palavra de Deus é como um martelo que destrói qualquer problema. Nada, fala comigo, nada. Nada tem mais poder que a palavra de Deus. O que nós nunca conseguimos de forma natural, nós conseguimos de forma espiritual. O que você nunca alcançou de forma natural, com a sua força natural, você consegue com a força de Deus. Porque muitos não saem do lugar, porque não acreditam nessas palavras. Porque quando chega no meio, não acredita que ele pode terminar. Ele não acredita que ele pode ir até o final. Tudo falha, menos Deus. Nós precisamos tomar a decisão de crer simplesmente no que nós estamos lendo. Olha quantas palavras, passagens. Nós temos que decidir, eu tenho que decidir. Somente não desistir. Eu tenho que decidir somente não desistir. Está vendo um problema, está vendo uma situação, está vendo uma afronta, continua fazendo. Continua orando, continua perseverando, continue trabalhando, continua fazendo o que você tem que fazer. É isso que nós temos que entender. Porque aí a pessoa para de buscar a Deus, ela para de orar, ela para de comer, ela para de jejuar, ela para de trabalhar, ela para de focar, ou seja, ela para tudo. Então nós decidimos ir até o final. Eu decido continuar orando, mas está difícil, eu continuo trabalhando, mas está complicado, eu continuo confiando, mas e agora? Eu continuo. Assim eu chego no final. Porque você disse que você faz parte do grupo dos que avançam e vencem, e não dos que param, dos que retrocedem e são destruídos. Não é verdade? Meu Deus. Só 3 aqui, 4. Você é do grupo que retrocede destruído ou do grupo que avança e vence? Agora sim. Coloque-se de pé, por favor. Senão eu vou ter que começar. Vai, sente-se de novo. Diga comigo, o desafio está no meio. Porque se fosse a bispa, vocês não iam achar ruim, não é verdade? E eu não acho que vocês fazem acepção de pessoas, não é verdade? Então tá bom. Feche seus olhos, por gentileza. Deus não mudou. É o que nós falamos no comecinho da palavra. O vale não é o seu destino. É o monte, é o pico, é o lugar alto. O vale não é o seu destino final. Decida crer nesse momento, nessa mensagem. Não é a minha palavra como um fogo? Creia nisso. Fale para você mesmo, eu não vou ficar nesse vale. Eu não vou ficar nesse vale, eu não vou passar, eu vou passar por esse vale, mas eu não vou ficar nele. Eu vou chegar até o final. Eu vou passar pelo processo, eu vou passar pelo meio, porque Deus falou que vai acontecer, que essa situação vai mudar. Porque Ele disse que é para eu chegar até o final, que eu vou até o final. Ele disse, vamos para o outro lado. Então eu não vou ficar parado no meio do mar, no meio do lago, olhando para a tempestade, para o furacão, para fantasma, para medo, para água, para chuva. Eu vou olhar para Deus. Eu vou olhar para o Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Deus falou que vai acontecer, Deus falou que eu vou chegar. Deus colocou na minha vida esses sonhos. E Ele não vai contar tudo. Mas Ele me deu um sonho. Tão somente eu creio. Eu simplesmente não paro, eu simplesmente não desisto, eu simplesmente persevero, eu simplesmente marcho, ando em direção. Mas para onde eu vou? Segue em frente. Mas não tem caminho, Deus vai abrir o caminho.
Ah, mas está faltando isso. Deus cria meios. Deus tem o controle de tudo, eu não. Você não tem o controle de tudo. Você tem o controle do que passa na sua mente. Você tem controle das suas atitudes. Você tem controle das suas palavras. Mas das circunstâncias, é Deus quem tem o controle. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Fale para você mesmo, Deus está comigo. Deus está comigo, a vitória é minha. Fala, a vitória é minha. A vitória é minha, eu vou chegar do outro lado. Fala, eu vou chegar do outro lado. Fala, vai acontecer. Fala, vai acontecer. A vitória está comigo. Eu não vou perder. Eu não vou desistir. Eu não vou fracassar. Eu não vou desanimar. Apresente a Deus. Apresente a Deus a sua situação. Apresente a Deus a sua situação. Aquilo que até este momento estava te afligindo, apresente a Deus e declare que você chegará do outro lado, você alcançará essa vitória, você alcançará essa bênção, você será um testemunho do poder do Senhor na sua vida. Então apresente ao Senhor agora, apresente essa situação. É no financeiro? Em qual área? É uma causa na justiça? Qual é a situação que você precisa do poder de Deus? Não é a minha palavra como um fogo? A palavra de Deus é um fogo que destrói, que consome, é como um martelo que arrebenta com tudo, arrebenta com os problemas, arrebenta com as impossibilidades. Creia nessa palavra. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Creia nisso. Creia nisso, apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor e declare a vitória. Uma palavra de vitória liberada para sempre sobre mim, mesmo quando tudo Nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra seres espirituais, é contra crenças malditas, é contra palavras malditas, contra sentenças malignas. Essa é a nossa guerra. Então lute com as armas da fé, lute com as armas certas. A palavra de Deus é um fogo, é um martelo. Então usa ela para destruir toda a incredulidade, todo o medo, tudo aquilo que te travava até este momento. Deus vai fazer. Operando Deus, quem impedirá? Creia nisso. Creia nisso, operando Deus, quem impedirá? Deus vai fazer, creia nisso. liberada para sempre sobre mim, mesmo quando tudo Jairo, nada vai roubar a sua vitória. Nada vai roubar a sua vitória. Fala comigo, fala para você, eu recebo poder. Eu recebo poder, eu recebo visão, eu recebo graça, eu recebo força para lutar em nome do Senhor Jesus. Diga para o Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio, eu não vou crer nas sentenças, eu não vou crer nas impossibilidades, eu creio na sua palavra, eu não acredito mais, eu creio nessa promoção, eu creio nessas portas abertas, eu creio nessa situação caminhando para a vitória, eu creio na restituição, eu creio, tudo é possível àquele que crê. Creia, crer é tudo que nós precisamos. Crer é tudo que nós precisamos. Então creia. Deus está ouvindo. Deus está te ouvindo. Ele está ouvindo alguém de fé. Ele está ouvindo alguém indignado. Ele está ouvindo alguém focado. Ele está ouvindo uma oração sincera que chama a atenção dele. Nós temos que chamar a atenção do Senhor. E não é com medo, não é balbuciando que nós vamos chamar a atenção do Senhor, mas é declarando com força, com vida, declarando as vitórias. Senhor, eu creio, eu não aceito diferente, eu chegarei até o final, eu vou testemunhar nessa vitória, eu não vou ficar no vale, eu vou estar por cabeça, eu estarei por cima, eu tenho uma vida poderosa, uma vida abençoada, eu serei uma referência, eu serei uma grande coluna para o reino. Declara isso agora.
Declare isso. Eu serei um testemunho vivo. Eu serei uma grande bênção para o reino. Eu serei uma coluna poderosa, uma grande coluna para o reino. Deus está enviando pessoas, Deus está enviando clientes, creia nisso. Abençoe os seus clientes, abençoe a sua empresa, abençoe o seu ramo de atividade. Nunca mais sai da sua boca que o problema é o ramo de atividade, que o problema é a sua empresa, que o problema é o ramo que você escolheu. Não, todo ramo tem o número 1. Decida ser você. Para de olhar para as impossibilidades, para de olhar para os nãos, para de olhar e olha para Deus. Lute com força, lute com coragem, lute com determinação, seja agressivo na fé. Nós precisamos ser agressivos na fé. Determina agora, tenha fé para declarar isso. Determina pelo menos que a sua empresa, que o seu faturamento será de pelo menos 10 vezes mais. Não deixa o diabo lançar. Peraí, como assim? Não, eu declaro, Senhor, declaro na minha empresa, declaro faturando 10 vezes mais, produzindo 10 vezes mais, 10 vezes mais clientes, 10 vezes mais vendas, 10 vezes mais negócios, 10 vezes, vai pessoal, vamos, tenha fé, tenha coragem, vencer é um treinamento, nós treinamos para vencer. A nossa mente precisa ser desenvolvida, a nossa fé precisa ser desenvolvida para falar isso, para declarar isso, para crer nisso, para viver isso, para perseguir isso. Então fale, pare de pensar em como, pense em quem, lembra de Deus, não pense na impossibilidade, não pense em como isso vai acontecer. Declare 10 vezes mais clientes, 10 vezes mais negócios, 10 vezes mais faturamento, 10 vezes mais no mínimo, se você tem fé, declare 20, 30, 100 vezes mais, mas você vai perseguir isso, você decide perseguir isso, você decide alcançar isso. Olha com os olhos da fé, olhe com os olhos da fé. Tem pessoas, pessoal, na igreja, que fizeram votos com Deus, de dizimarem e ofertarem 50% de tudo que passa nas mãos delas. Pergunta se faltou, pergunta se tem falhado, se tem ficado na dificuldade. A pessoa movimenta milhões, mas tudo começou de uma decisão. Começou de fé, começou de pessoas de fé. Então nós precisamos firmar os nossos passos na rocha. Ninguém começa grande, é dando os passos, passo, é não parando, é indo até o final, é cruzando esse meio, é passando por esse meio, chegando até o final. Muitos não chegam nunca a lugar nenhum, porque param no meio. O problema desse desafio está no meio. Mas hoje você tomou essa decisão, você nunca mais vai retroceder, nunca mais você vai perder tempo, nunca mais você vai perder um ano na sua vida, nunca mais você vai perder um dia na sua vida, porque você vai fazer o que você tem que fazer todos os dias com excelência. Você vai dar seus passos de fé. Você não está vendo ainda o final, mas você está na caminhada, porque você sabe onde você vai chegar, você tem um alvo, você tem clareza. Nós precisamos ter clareza. Nós precisamos agir, trabalhar, falar, declarar, pensar, fazer o que é necessário. Então pensa certo, declara certo, não deixa mais palavras negativas saírem da sua boca, não deixa mais pessoas levarem o seu poder, não entrega o seu poder. Falou que vai dar errado, deve ser. Não, vai dar errado na vida dele, que é um carnal, pessimista, ímpio, incrédulo. Não na sua vida, porque na sua vida vai ser diferente. É o exemplo que eu acabei de falar do Abraão. Foi lá o Deus e bateu em todo mundo. Para aí, você está tentando me enganar, porque eu sei do que eles são feitos. O mundo, já a gente sabe a receita do mundo, não funciona. Mas você tem aqui a receita do Senhor, que Ele já fala, Ele já fala a mesma coisa há milênios. E hoje o povo vende como se fosse o segredo do sucesso. É o segredo porque muitos não procuram
não escavam, é um tesouro enterrado ainda, mas se a gente toma posse disso, está à nossa disposição. Não vai faltar, creia nisso. Não cresça os olhos naquilo que vem de Deus. Faça votos com Deus. Não busque dinheiro, busque Deus, e o dinheiro virá. Não busque por posições, busque a Deus, e a honra virá. As pessoas vão lembrar de você, vão falar de você. Sirva a Deus e faça do dinheiro o seu servo. Mas você serve a Deus, não ao dinheiro, você serve a Deus. O dinheiro é seu escravo, é um meio. Muitos perdem muito tempo servindo ao dinheiro, servindo a mamon, com a mente dividida, com o coração dividido, servindo a dois senhores. E Deus não divide com ninguém, então fica com tudo para você. Não busque mais pelas motivações erradas, que esse é o problema. A pessoa para de semear, ou ela está semeando a coisa errada. Então pense grande, declare grande, faça votos grandes com o Senhor. Estenda as mãos para o lado da sua empresa e abençoe a sua empresa, abençoe os seus negócios, abençoe os seus clientes, abençoe o seu patrão, abençoe os seus funcionários, abençoe o seu ponto, abençoe o seu maquinário, abençoe aquilo que você faz. Abençoe e declare lá, declaro ser 10 vezes mais clientes. Eu declaro, meu Deus, pessoas entrando, pessoas sendo abençoadas pelo meu trabalho. Eu declaro, Senhor, boca a boca. Eu declaro, Senhor, que cada vez mais eu seja lembrado que eu tenho que ir para um prédio maior, para uma sala maior, eu tenho que contratar mais pessoas para não perder clientes, para dar um bom atendimento. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me especializar, eu vou olhar os detalhes. Eu vou ver como é que aquela pessoa está sendo tratada, como tem sido o serviço. Eu vou olhar os detalhes, eu não vou só esperar que o Senhor mande os clientes, eu mesmo faço o trabalho de dispensar os clientes, por conta de um trabalho mal feito, de um pós-venda péssimo, de um atendimento horrível, mal educado. Não, eu vou tratar as pessoas com dignidade, com respeito. Eu vou mostrar Jesus para elas. Eu vou mostrar Cristo para elas. Eu vou ser luz na vida delas. Eu vou, através da minha vida, eu vou ganhar aquelas vidas. Eu não vou apenas querer o dinheiro delas. Eu quero a salvação delas. Eu quero que elas sejam felizes. Eu quero que elas sejam abençoadas. Então abençoe o seu trabalho. Abençoe a obra das suas mãos. Abençoe a obra das suas mãos. Declare que tudo que você colocar as mãos será abençoado. Tudo que você fizer será abençoado. Tudo que você colocar as suas mãos, você vai conquistar territórios. Onde você colocar os seus olhos, você vai conquistar territórios. Abençoa a sua mente, coloca a mão na sua cabeça, peça visão, abençoa você. Senhor, eu abençoo a minha vida, eu abençoo a minha mente, abençoo os meus olhos, abençoa que o Senhor me dê ideias, que o Senhor me dê visão de empreendedor, que o Senhor me dê visão de liderança, que o Senhor me dê visão, meu Pai, de alguém que sabe liderar, que eu não esteja na posição de rei, mas com a mente de escravo, maltratando as pessoas, descontrolado, gastando, misturando as coisas. Não, Senhor, me dá a visão certa para que dê certo, me dá a visão certa para que seja bênção, para que essa bênção não se torne maldita na minha vida, porque tudo que vem do Senhor é bênção, mas eu, pelas minhas decisões erradas, posso fazer aquilo uma maldição, e eu não quero isso, Senhor, porque tudo que vem do Senhor, eu quero ser bênção, eu quero tratar com zelo, com cuidado, eu não vou me perder, eu não vou ficar bobo, eu não vou ficar arrogante, eu não vou achar que eu sou o bom, que eu sou autossuficiente. Não, Senhor, eu quero te agradar, eu quero ser bênção, eu quero ser uma coluna, eu vou fazer votos, já faça isso, faça votos grandes com o Senhor, não espere algo acontecer, já faça antes, já plante. Jacó, antes de ter, não tinha nada, ele fez votos com o Senhor, de que daria o dízimo de tudo, e o Senhor pode abençoá-lo. Antes dele ter, ele não tinha nada, mas ele fez votos com o Senhor, ele fez compromissos com o Senhor. Então faça compromissos com o Senhor, tenha isso na sua vida. Tudo que você faz para Deus, o benefício é nosso, é seu primeiro. Deus não ganha nada com a nossa fidelidade, Deus não precisa de dinheiro, nós precisamos da bênção que vem dele, e nós mostramos isso, mostrando onde está o nosso coração. Nosso coração não está no dinheiro, não está numa posição, não está num poder, está nele.
Nosso coração está nele, e por estar nele, Deus nos exalta, porque é humilde e exaltado. Dê as mãos para quem está perto de você, por gentileza, e concorde com as vitórias dos nossos irmãos na fé. Abençoe a vida do seu irmão na fé. Abençoe a vida dele, concorde. Senhor, nós concordamos aqui com todas as orações, meu Pai, com pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas abençoadas, pessoas felizes, meu Pai, pessoas crescendo, testemunhando, que tenhamos aqui, Senhor, colunas, girés, eleaquins, meu Pai, pessoas que o Senhor pode levantar e sustentar, que o Senhor levante o nosso povo, abençoe o nosso povo, prospera o nosso povo, Senhor, exalta o nosso povo, abençoa, meu Pai, com ideias, com projetos, com situações favoráveis, meu Deus, abençoa cada um de nós, meu Pai, abençoa cada um desses que tem servido a um grande propósito, meu Pai, que tem buscado acertar, tem buscado crescimento, tem buscado focar na coisa certa. Abençoa o nosso povo, Senhor, abençoa o nosso povo, abençoa o nosso povo, Senhor, abençoa o nosso povo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou, e eu peço que venha, meu Deus, de cultos, de trabalhos como esse, Senhor, fortalecimentos extraordinários, mentes explodindo, meu Pai, de tantas bênçãos, de tanto entendimento, de tanta sabedoria, meu Pai, testemunhos de empresas, meu Pai, crescendo, abençoadas, pessoas felizes, prósperas, famílias abençoadas, pessoas sendo beneficiadas, meu Deus, por homens e mulheres de Deus, que não se perderam, mas continuam num grande propósito, meu Pai, no propósito de almas, no propósito de Te agradar, no propósito de ajudar vidas, no propósito de crescimento, meu Pai, com os motivos e as intenções corretas, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós Te amamos e Te agradecemos, amém, amém e amém.